Há lugares onde a névoa não é apenas vapor, mas memória presa. E o cemitério de Ohaven é um deles. Quando a historiadora local, Helena, aceita investigar os sussurros que tomaram a vila, ela pensa estar procurando documentos e lendas. Ela não imagina que desenterra uma lógica viva que exige lembrança. Deixe o like, inscreva-se e acompanhe este mergulho nas lápides, onde algo insiste em não ser esquecido. Bem-vindo, você está no Vale Sombrio. A estrada até Ohaven fazia um nó entre árvores nuas. E a neblina, quando apareceu, veio densa como pano molhado, pegajosa, deixando no ar um cheiro de lodo e chá estragado. Helena desceu do carro, com um caderno de anotações pendurado à câmara infravermelha no ombro e a sensação de voltar a um lugar onde já havia sussurrado com velhos em tavernas. A promessa de respostas a puxava como um imã. O cemitério ficava do outro lado do campo, protegido por um muro baixo de pedras e por uma cerca de ferro já corroída, e ao atravessar o portão, viu as lápides alinhadas como dentes, encurvadas, com musgo que parecia ter sido rabiscado por pássaros. Mais adiante, o salgueiro chorão estendia seus galhos até tocar o chão, e da sua copa, uma névoa mais espessa caía como véu. Era ali que os aldeões diziam que as vozes começavam. Valei-me, não passe por perto. Murmuravam, e Helena anotou tudo, porque cientista também coleciona receios para desmontá-los depois. O primeiro relato que a levou até ali veio de Harold, o zelador, com mãos de pedra que cuidava dos túmulos, como quem arruma lenha. Ele falou em voz baixa, com a resignação de quem repete um lamento. Há algo que não para de chamar, senhorita. Escute de perto, e o vento lhe trará nomes. E quando Helena apertou a mão calejada do homem, sentiu que havia memórias nele como lascas pedaços de gente, guardados sob a pele. Harold contou do tempo em que durante a neblina ouviu um sussurro que disse: apenas lembre por nós, e que uma noite encontrou epitáfios riscados, letras novas, aparecendo nas lápides depois do amanhecer. Havia palavras que não estavam ali antes, pedidos, súplicas ou avisos. Ele não sabia dizer. Helena gravou, anotou e em seguida conversou com um historiador local, o Dr. Aldan, homem de bibliotecas com olhos de tinta, que trouxe à luz um caderno antigo, achado num porão. Páginas amareladas, que falavam de 1800 e de uma epidemia de cólera que devastou Ohaven. Uma praga que levou famílias inteiras em poucas semanas. Mas nas margens do caderno havia outra escrita, rabiscos que pareciam ritos, instruções de sepultamento não convencionais, recados para enterrar nomes junto aos corpos, como se salvar o corpo não bastasse sem um lastro que prendesse a lembrança. Aldan falou baixo, com a voz consumida por páginas. Não era só doença, Helena, era o empacotamento da lembrança. E quando a memória foi roubada, algumas coisas não aceitaram partir. No cemitério, Helena começou a decifrar epitáfios que pareciam ter duas camadas. A primeira, a formalidade usual, data, nome, uma oração. A segunda, um risco fino, uma palavra que não pertencia à língua comum. Uma repetição de frases curtas, como se cada pedra carregasse além de nome, instrução, advertência. Era impossível não sentir que aquelas frases eram mais para quem vinha depois do que para quem jazia embaixo. Ela passou os dedos por um epitáfio recente que brilhava sob a névoa e sentiu um arrepio. Letras que ao toque pareciam aquecer e sussurrar. Não esqueça o que pedimos. E ao fotografar com um infravermelho, obteve imagens que nada explicavam, mas tudo confirmavam. Pontos de luz que não correspondiam a calor. Pequenas anomalias que se agrupavam perto das lápides das vítimas da cólera. Helena levou as amostras ao laboratório improvisado na sala paroquial, e quando os técnicos analisaram, notaram vestígios de substâncias orgânicas estranhas em pequenos frascos encontrados junto a recentes sepultamentos. Fragmentos de tecido queimado, inscritos com símbolos, ossos pequenos enfileirados como contas, objetos que nenhuma prática funerária local reconhecia. E a análise forense sugeria a manipulação intencional de restos.
um conjunto ritualístico que vinha de longe. O salgueiro chorão, árvore que dominava o centro do cemitério, era dito por antigos ser alimentado pelas tristezas dos perdidos, raízes que abocanhavam o solo onde as lágrimas caíam. E Helena encontrou junto à base da árvore pequenas tigelas de barro, ossos de pássaro, cabelos presos com fitas, tudo fresco, como se alguém, em segredo, continuasse a alimentar a árvore com ausência. E o vento, quando passava, parecia arrastar vozes, um sussurro que alternava entre pedir nome e murmurar datas como se recitasse um inventário. Enquanto tirava fotografias, a câmera infravermelha captou o brilho que crescia em torno dos galhos, pontos que subiam como vagalumes, até ficarem imóveis. A forma desses pontos às vezes desenhava o contorno de uma face. E quando Helena processou os frames, percebeu que as faces que surgiam eram mais jovens do que as lápides. Como se o cemitério não guardasse apenas mortos, mas também esperanças de quem poderia ter sido. E ali havia um peso, uma fome de lembrar. Tentaram desmistificar o áudio. Chamaram um especialista cético, homem de métodos e filtros, que veio com microfones e soldagem de lógica. Ele colocou os gravadores entre as lápides, programou equalizadores. E quando reproduziu os registros na igreja, sua desconfiança oscilou até sumir. Os sons capturados não eram vento, nem animais. Eram vozes articulando nomes que não pertenciam aos vivos. Na sala, toques de fala que arrancavam respostas involuntárias. O especialista buscou falhas técnicas, ruído de equipamentos, reflexos eletromagnéticos, mas não encontrou nada que explicasse a clareza daqueles nomes. E sua resposta final foi um silêncio cheio, como quem não tem mais palavra, contra algo que atravessa a razão. A fauna ao redor também mudou. Pássaros evitavam cantar ali, e a flora parecia definhar folhas amareladas. No perímetro do cemitério, onde fora colocada uma vida mais densa, dias antes apresentavam podridão rápida. Flores murchavam. Os animais domésticos, que se aproximavam, fugiam do lugar, com olhar vago, como se levassem na pele um arranhão, que depois se fechava sem cura. Conectando fragmentos, Helena e Aldan passaram noites folheando jornais do século XIX. Mapas de sepultamento e registros do conselho paroquial. Acharam notas sobre a noite em que a cólera surgiu. Cartas que falavam de doentes que não choravam, de famílias que perderam nomes. E uma menção enigmática a um esquecido. Figura que os diaristas descreviam em tremores, como se um homem tivesse sido enterrado sem nome para servir de lastro, para que os vivos pudessem seguir respirando. Houve um pacto, escrito em um tom que envergonharia qualquer palavra humana. Em troca de salvar muitos, sacrificariam a lembrança de um. E assim, evitaram um colapso maior. A cidade lembrou dos corpos, mas um deles foi entregue ao silêncio sem registro, para ser a âncora da sobrevivência coletiva. Helena sentiu no peito o peso daquela troca. A matemática do sacrifício a fez tremer. E na penumbra do arquivo, uma cópia grudada em folhas perdidas descrevia um artefato, um medalhão de chumbo forrado com símbolos, que deveria ser enterrado sobre o corpo do esquecido. Ele faria com que sua presença fosse devorada pela terra, e a terra, por sua vez, exigiria que alguém lembrasse em seu lugar uma memória substituta que alimentasse o selo. Ao descobrir a localização do túmulo esquecido sob uma pedra com símbolo de serpente mordendo a própria cauda, Helena chegou à verdade que drenou a esperança de suas mãos. Ali jazera um homem sem nome, e junto ao crânio o medalhão corroído. Quando tocou o metal, sentiu imagens atravessando-a, como lâminas, faces que piscavam e sumiam, memórias que confundiam passado e presente. E um canto, quase maternal, ecoou. A cura pedira preço, e o preço, fora essa entrega, a cidade segura em troca da invisibilidade de um ser. O objeto, pequeno e frio, pulsava como um coração sem batida. E Helena compreendeu que a maldição não era apenas do objeto, mas da posição que ocupava dentro de uma teia de silêncio. O selo precisava ser alimentado por relatos, por lembranças, por nomes recitados. E se ninguém mais lembrasse, a prisão se desfaria,
e a fome do cemitério buscaria novas vidas para preencher o vazio. Ela consultou um folclorista contemporâneo, mulher de voz firme e raízes na língua das aldeias, que falou de maneiras não destrutivas de apaziguamento, rituais simbólicos que reconstituíam memórias em lugares sacramentais, cerimônias de rebatismo das lápides, leituras públicas de nomes em noites de chuva, oferendas que não alimentavam a árvore com perda, mas com reconciliação devolver à terra a história, em forma de narrativa, sem a violência de arrancar o selo. O folclorista advertiu, com a gravidade de quem conhece a escala das coisas, que todo ato de reparação tem consequência, e que o cemitério poderia aceitar um reenterro simbólico apenas se alguém se dispusesse a carregar a lembrança. Lembrança que consome aos poucos o portador. Essa era a lei silenciosa entre o tangível e o que se esquecera. A proposta controversa surgiu de uma discussão no salão paroquial. Por unanimidade não era, mas por um medo compartilhado, a ideia de realizar um ritual simbólico para reenterrar a verdade. Um ato coletivo onde a vila reuniria os nomes perdidos, pronunciá-los alto à noite, depositar ao lado do salgueiro chorão objetos que representassem vidas e entoar a oração que o folclorista recitara em tom antigo. Seria uma tentativa de devolver o que fora vendido sem destruir o selo, sem romper o medalhão. Uma cura feita de narrativa. Muitos se recusaram, medo de abrir portas. Mas Helena sentiu que não havia alternativa. A ciência da documentação havia apontado o buraco, e o folclore ofereceu um remendo. E remendos eram às vezes o único abrigo possível. No ápice da lua nova, reuniram-se junto ao salgueiro, fósforos nas mãos, nomes anotados em pedaços de papel, e Helena liderou a leitura. Cada nome uma punhalada de lembrança que o ar absorvia, e a vila falou por aqueles que não podiam falar, repetindo nomes antigos que vinham como vento de dentro de si. O ar parecia mais leve por um breve instante, e as luzes nas câmeras infravermelhas tremeluziram, como se algo escutasse e aceitasse. Mas então veio a revelação final, cruel como chuva ácida, passada nas dobras do ritual, quando Helena sentiu seu próprio nome sendo sugado para fora dela, cada sílaba pronunciada um cordão, arrancando um fio de si, porque a lei que mantinha o selo exigia equilíbrio real, não simbólico, e o ato de trazer à tona a verdade precisava de um pagador vivo, que se dispusesse a lembrar por todos. O folclorista havia avisado. A opção era carregar a lembrança, ou ver o selo romper, e a fome do cemitério tomar mais do que memórias. Helena percebeu, com a frieza de quem vê o rosto no espelho da morte, que assumir a lembrança era assinar seu próprio apagamento, e que a única maneira de manter o cemitério contido era tornar-se a memória viva, um corpo que lembrasse em lugar do esquecido. Ela aceitou, porque a coragem às vezes é uma escolha por medo maior, e passou a noite repetindo nomes, enquanto a névoa lambia seus pés. Os aldeões urinavam em seus dedos o medo e puxavam o lenço, e um por um, as vozes foram esmaecendo. Na manhã seguinte, quando o sol fingiu conforto, Helena estava sentada sob o salgueiro chorão, os olhos vazios e a mão sobre a pedra do túmulo, sem nome. Ela lembrava tudo, demais. As vozes, as datas, os gestos, as receitas, os rostos que não pediam vingança, apenas reconhecimento. Mas a lembrança que a sustentava era canibal. Ela devorava a identidade como fungo que altera madeira, e aos poucos amigos esqueceram que ela havia existido antes. Suas memórias a apagaram com a velocidade com que se apaga uma vela, e as crianças, que brincavam no campo, já não reconheciam o rosto que trazia no olhar o mapa de perdas. No fim, a paz veio, tênue e pálida. O cemitério deixou de sugar tão vorazmente. As luzes infravermelhas perderam a dança. As aves retomaram sua rota cautelosa. Mas o custo foi a existência de Helena. Ela viveu anos carregando nomes, falando em voz baixa para as pedras para mantê-las calmas, repetindo listas que ninguém mais lembrava, e se tornou, para todos que conhecia, uma figura de passagem,
uma velha senhora, de olhar vazio. E quando, numa tarde de outono, uma criança se aproximou por curiosidade e perguntou quem ela era, ninguém mais na praça teve lembrança. E Helena ficou sozinha com o arquivo humano que mantinha no peito. Até que numa noite de neblina, sua voz cessou, e ninguém no vilarejo se lembrou de ter perdido alguém. O selo, pela ordem cruel que o sustentava, precisava de um guardião vivo para manter o equilíbrio. E quando o guardião perece, a maldição volta a procurar, sempre procurando um próximo nome, uma próxima memória, para sustentar sua fome. E assim, o Raven permaneceu, com suas lápides ainda sussurrando sob a lua, a névoa um pouco mais gentil, a sombra menos faminta, enquanto em algum lugar do campo uma sepultura sem nome aguardava outra história. E os aldeões, aliviados e vazios, preferiram esquecer o rosto que salvaram, porque lembrar é também um fardo. Se você chegou até aqui, inscreva-se, deixe seu like e conte nos comentários se lembraria de alguém por toda a vida, porque às vezes salvar é apostar que você pode carregar o preço, e nem sempre há quem queira pagar. Você está no Vale Sombrio.